Boa noite, igreja. Tem alguém com frio aí? Não? Não pode mentir não, hein, irmão. Você já falou com essa pessoa bonita aí do seu lado aí? Fala assim com ele assim, olha, você veio ao melhor lugar de uma quarta-feira à noite. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor? Quero estar agradecendo o pastor Alfredo, o pastor Vinícius, que fez esse convite para mim estar aqui de uma forma, liberar uma palavra para a igreja. Eu sou apaixonado por vocês, gente, vocês não têm noção. Eu sou fã número 1 lá, eu curto tudo, sei de tudo, tá? Sei de tudo e se precisar até mais um pouco, porque eu aprendi a amar a Igreja Atitude da Zona Sul. E nós tivemos o privilégio de Deus olhar lá para Búzios, pastor, e viu um rapaz lá pequenininho que não cresceu, falar, rapaz, eu quero te usar, hein? E eu quero convidar você a seguir a nossa página. Você que ainda não segue a nossa página lá, para você conhecer um pouco lá o que está acontecendo lá em Búzios, na Batista Atitude Búzios, vai lá, segue a gente. Estamos começando, somos um bebê ainda lá, né? Nós estamos 2 meses lá, como Point, e eu não consigo falar Point, pastor, já falo igreja, porque já estamos chegando já a 80 pessoas lá em Búzios. Sabe, Deus tem feito grandes coisas e Ele vai continuar fazendo, porque Ele é um Deus que prometeu e Ele é fiel para cumprir, amém? E então, assim, eu não posso começar aqui sem mandar um beijo para o pessoal que está lá em Búzios. Está todo mundo ligado nesse culto. Mas tem gente lá orando para mim com força. A minha esposa, a pastora Ana Paula, os meus filhos. Vim também aqui ó, com 3 seguranças ali. Ó. É porque se eu tremer e cair, eles me levantam. É só isso, tá, gente? Eu quero... Sabe quem está... Não, gente, eu tenho que falar. Quem está me assistindo é minha mãe, cara. Está lá em Petrópolis. Meu pai... Eles estão ligados, já mandaram uma foto para mim. Se tu não falar o meu nome aí que eu estou vendo. Eles são de Petrópolis, mãe, pai, minha família lá, um beijo. Gente, você crê que Deus tem algo para fazer na tua vida hoje ainda? Você crê? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia então, no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Enquanto você procura aí, dia 19 desse mês de julho, nós vamos ter o primeiro culto oficial lá. E você que de repente está pensando em ir para Búzios, vai no dia 19, gente. Vai lá curtir uma praia, vai lá tomar um café na casa do pastor. Eu sou apaixonado por café. Então, vai lá, dia 19 é o primeiro. Se você conhece alguém lá, por favor, manda um convite para eles. Ó, dia 19 de julho vai ter o primeiro culto oficial da Batista Atitude Búzios, no Centro Hípico, perto do Cruzeiro, num bairro chamado Cruzeiro. Vai ser fácil demais, qualquer coisa, entra em contato lá no Instagram. Amém? Dê um tempinho para você achar aí. Todos acharam? Quem achou diz assim, eu vou emagrecer e vou para o céu. Quem não achou diz assim, eu também. A pessoa que quer ficar para trás, né? Não vai ficar ninguém para trás. Vamos todos para o céu. Amém? A palavra do Senhor diz assim, por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E era os dias, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas e 4 soldados cada uma, para guardarem a intenção, espera aí só um minutinho, os 4 soldados cada um para guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele.
Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, presos com 2 correntes, sentinelas. Junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se afastou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se darem conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e oravam. Até aqui. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Senhor, essa noite é uma noite que o Senhor vai responder orações aqui, Jesus. Senhor, eu não tenho dúvida que algo vai acontecer, não porque eu estou pregando, mas é porque a Tua presença está nesse lugar, Jesus. A palavra diz que aonde o Senhor andava, por onde que o Senhor andou, algo aconteceu. E nós já podemos sentir a Tua presença nesse lugar. Senhor, toque em pessoas aqui essa noite, Jesus. Fala aos corações que vieram a procurar alguma resposta. E eu creio que essas pessoas, como eu, Pai, nós vamos sair daqui totalmente diferente que chegamos até aqui. Nós vamos sair com a nossa resposta, com a nossa cura, com a nossa libertação, com a nossa restauração. Senhor, eu quero ir mais além, Pai. Tem pessoas que não conseguiram chegar a esse culto hoje, mas pessoas aqui estão representando essa casa. Enquanto eles estiverem adorando o Teu nome, vá ao encontro deles, Pai. E faça o milagre que precisa ser feito. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor com força. Certo que a resposta virá essa noite. Aleluia. Esse versículo que você acabou de ler comigo, ele é maravilhoso. É um versículo que diz que existia uma perseguição à igreja do Senhor. Então Herodes, querendo acabar com aquilo tudo que estava acontecendo, ele tentou intimidar a igreja. Ele tentou parar a igreja. A palavra diz que ele mandou matar Tiago, mandou prender Pedro, achando que fazendo isso ia resolver a situação. Eu acho que Herodes não conhecia o Deus que Pedro servia. A palavra diz que ao prender ele, no próximo dia ia apresentar ele, tentando intimidar a igreja. Existiu algo aqui muito importante. Uma ferramenta que a igreja... Eu acho que se a igreja usasse mais essa ferramenta, mais milagres iam acontecer. A palavra diz que enquanto prenderam Pedro, tentando calar a igreja começou a orar. Essa é a chave. A chave do segredo de um milagre é a oração. Sabe, quando o Senhor estava ministrando ao meu coração,
veio uma frase ao meu coração dizendo que Jesus, ele tem pressa para responder a tua oração. Eu não sei se você crê nessa palavra, mas eu quero repetir para você. Jesus tem pressa de responder a sua oração. Mas por que a igreja tem orado tão pouco? Porque o inimigo, ele tem tentado parar a igreja. Não sei se você, acho que não acontece aqui, só lá em Búzios. As pessoas têm tempo para tudo. O celular, para Netflix, nada contra isso. Mas o que menos a igreja tem feito é orar. Quando a igreja entender o poder da oração, muitas coisas vão ser mudadas. Mas eu vim aqui essa noite para profetizar sobre a tua vida, que Deus vai responder orações aqui essa noite. Deus marcou um encontro com você essa noite aqui, porque Ele quer surpreender algumas pessoas aqui. A palavra diz que eles pegaram Pedro e levaram Pedro para a prisão amarrado. Amarraram os pés de Pedro, as mãos de Pedro, tamparam a boca dele. Eles achavam que amarrando Pedro ele não poderia fazer mais nada. Trancando as mãos dele não poderia fazer mais nada. Fechando a boca de Pedro, Pedro não poderia fazer mais nada. Mas eles não sabiam, a unção de Pedro estava na sombra de Pedro. Aonde Pedro passava, milagre acontecia. Eu quero profetizar na tua vida aqui, aonde você passar, milagre vai acontecer. Porque quem está em você é o Espírito Santo de Deus. Essa palavra diz que Pedro estava preso. Mas eu quero dar uma pausa aqui e falar algo para você que Deus ministrou no meu coração. A palavra diz sobre cadeias, pessoa presa. Mas de repente tem pessoas presas aqui não em uma cadeia, mas na mente. De repente tem pessoas aqui presas em um hospital agora. Em lugar que o médico diz que não tem mais jeito. Deixa eu falar para você, a última palavra vem de Deus. E eu quero trazer uma esperança para o teu coração. Na nossa cidade de Armação dos Búzios, Deus tem feito grandes coisas e vai continuar fazendo, porque a presença dele está lá. Eu quero contar para você um testemunho que impactou a minha vida, a vida da igreja. Estávamos um dia almoçando lá em casa, pastor, e o meu genro recebeu uma ligação, Gabriel, e a gente ficou olhando, ele recebendo a ligação, ele meio triste e tal. Ele falou: pastor, o meu pai acabou de receber uma descarga elétrica. E eles correram com ele para o hospital e ele está todo paralisado, ele não mexe nada. Primeira coisa que nós falamos, vamos orar. O nome dele é Eric, um grande amigo. Eric foi para o hospital, mas eu sou pastor, eu quero ir lá, eu quero orar, eu quero fazer alguma coisa, mas ninguém entra. A situação dele é complicada demais. A situação dele, os médicos dizem que só um milagre. E eu acredito em milagre. Alguém mais aqui acredita em milagre? Se você acredita, Deus vai fazer um milagre. E ficamos naquele dia, botamos a igreja para orar. Você lembra aqui? Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. E começamos a orar, começamos a ligar para algumas pessoas, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E a notícia do hospital, nada. E a notícia do hospital, nada. Falei, eu vou lá naquele hospital. Cheguei no hospital, no outro dia, procurei a direção e eu falei, eu preciso fazer uma visita. Mas pastor, aqui não pode nem entrar ninguém ali, que o sistema onde ele está ali é complicadíssimo. Falei, cara, eu entendo tudo isso que você falou. Mas deixa eu te falar,
O Senhor mandou eu vir aqui. E eu preciso entrar aí. Essas portas têm que abrir. E ele levou lá, começou a conversar com algumas pessoas. E me liberaram para entrar. Aí eu tirei o telefone, a aliança, tirei tudo, botei uma roupa e tal. Aí o médico foi seguindo comigo até a sala. E ele falou assim, olha, você está vendo aqui essas pessoas, ele está ali naquele canto. Você não pode ir passar para os outros lugares. Você vai lá, faz a sua oração e sai. Falei, beleza. Chegando lá, eu falei com o médico, umas enfermeiras que estavam lá, eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele responde alguma coisa, faz alguma coisa. Ela, nada. E eu também não posso te dar a garantia que ele está te ouvindo, mas dizem que eles escutam nesse momento, nessa situação. Eu falei, é tudo o que eu preciso. Cheguei lá, vi um homem deitado em uma maca, cheio de coisas no nariz, na boca, só de fralda. Um pai de família. Em um estado que a gente poderia ver ninguém naquela situação. E eu comecei a orar. E a minha oração é, Senhor, o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus. O Senhor é o Deus que tocava nas pessoas, as pessoas eram curadas. Eu creio em um Deus que tocava em cego e cego começava a enxergar. Eu creio em um Deus que mortos voltava à vida. Eu creio em um Deus que me tirou de uma vida perdida. É o mesmo Deus que está aqui nesse hospital. Senhor, cura esse homem. Senhor, cura esse homem. Senhor, já é que o Senhor está aqui, cura essas pessoas também que estão no hospital, Jesus. Cura essas pessoas. Salva essas pessoas. Eu comecei a orar. Acabou a minha oração, eu falei, Eric, se tu me ouviu, Eric, mexe o teu dedo aí, por favor, faz alguma coisa. Pastor, nada. Eric, por favor, mexe aí o olho, faz alguma coisa só para mim entender que você me ouviu. Nada. Saí, o médico falou assim, olha, gostei, hein? Rapaz, que fé é essa, hein? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, e se nada acontecer com ele? Eu falei, se nada acontecer com ele, o meu Deus continua sendo o mesmo Deus. O meu Deus não precisa levantar o Eric daí para dizer que ele é o meu Deus. Tudo que ele já fez na minha vida, ele já falou para mim quem ele é na minha vida. E saí. E levando o meu genro para visitar ele, que não poderia entrar, não pode entrar, só liberou o filho para entrar, e a esposa. Eu comecei a orientar o meu genro, olha, começa a conversar com ele. Fala que Jesus vai dar uma chance para ele. Fala que Jesus dá uma chance para ele. Pode falar com ele, porque eu fiz o apelo mesmo sem ele me responder. E quando Gabriel ia àquele hospital e chegou um dia, no segundo, no terceiro dia, ele saiu todo feliz daquele hospital e disse, pastor, quando eu falei para o meu pai, o pastor Dedê esteve aqui e orou por você. Ele falou para você entregar a sua vida para Jesus, pai. E eu quero saber, você entregou? Ele falou que uma lágrima desceu do olho dele. Uma resposta de Deus. Cara, eu fiquei muito feliz. Fala, vem coisa boa, tem coisa boa chegando aí. Deus vai fazer um milagre, eu creio. E começamos a orar, e enquanto isso, a igreja estava orando. E passou alguns dias. Pastor, fala Gabriel, o senhor não vai acreditar o que aconteceu. O que, Gabriel? O meu pai mexeu a perna, pastor. Eu creio no Deus do milagre. Passou outro dia, pastor, fala Gabriel, meu pai agora está mexendo as mãos. Eu creio no Deus do milagre. No outro dia,
Pastor, o senhor não vai acreditar. O que aconteceu? Meu pai abriu os olhos. Passou alguns dias. O Eric teve alta. Nós fizemos um culto de ação de graça. O Eric foi lá na Batista Atitude em Búzios. E Jesus curou o Eric. Você pode aplaudir o Senhor? Agora vem algo aqui que eu sempre quis perguntar para quem estava nessa situação. Chamei ele lá no canto, falei, Eric, deixa eu falar uma coisa com você, meu querido. Cara, eu fui lá te visitar. Um dia eu orei por você. E aí? Pastor, eu não lembro. Não lembra, não. Mas eu tenho algo para dizer. Falei, o que foi, Eric? Falei, pastor, eu apaguei, eu não lembro de nada, mas eu tive uma visão. A visão é que tinha algumas pessoas me carregando. Eu vendo aquilo tudo. Mas pessoas com umas roupas todas pretas, altos, com as caras muito feias, me carregando. E no determinado tempo veio uma pessoa, uma luz, parou aquela situação e disse, Eric, agora é uma decisão que você tem que tomar. Ou você pode continuar indo para onde você está indo, ou eu vou te dar uma outra chance. Aquela visão que ele teve, ele falou, Senhor, eu quero uma outra chance. De uma situação que ele ficou vários dias, naquele dia, os olhos dele se abriram. Ele fez uma aliança com o Senhor. O Senhor deu mais uma chance para ele. Porque nós temos desistido de orar. Tem pessoas que estão necessitando da sua oração. Tem pessoas na tua casa, amigos seus, precisando que você ore, porque eles não têm força para orar. Tem pessoas indo para o inferno. E o que a igreja está fazendo? Jesus quer salvar os seus familiares. Jesus quer salvar a tua casa. Ele tem pressa para isso. O que nós temos feito? Estava em uma célula, fui contar esse testemunho. Tinha uma moça lá. Ela ficou olhando. E ela falou para mim, no sábado agora, na nossa festa lá, ela falou, pastor, eu não acredito. Eu falei, o que aconteceu? O meu marido estava em coma. E os médicos falaram que ele teve várias paradas cardíacas, que ele morria, ele voltava, ele morria, ele voltava. Mas o Senhor contou esse testemunho aí. O meu marido estava naquele hospital na mesma semana. Sabe o que aconteceu? Jesus ressuscitou o meu marido. Eu creio no poder da oração, igreja. A palavra está dizendo aqui que a igreja estava orando. Estava orando para um homem chamado Pedro. Aquele mesmo que uma noite ele não pescou nada, mas Jesus encontrou com ele em outro dia. Foi a melhor pescaria dele. Deixa eu falar algo para você. Você pode ter a pior noite que você já viveu, mas o Senhor vai ter um encontro com você. Pedro estava na prisão. A palavra diz que enquanto Pedro estava na prisão, Pedro dormiu. E a igreja continuou a orar. Não pare de orar, igreja. Não pare de orar. A palavra diz que um dia Jesus resolveu passar por uma cidade chamada Naim.
E naquele mesmo momento estava saindo uma viúva, levando o seu único filho para ser enterrado. Mas Jesus resolveu passar por aquela cidade. E quando Jesus encontrou com aquelas pessoas chorando, indo levar um filho de uma viúva para ser enterrado, Jesus parou aquele enterro. Eu quero profetizar na tua vida essa noite, te dizer, aquilo que o médico disse que não tem mais jeito, aquilo que as pessoas estão falando que não vai mais ressuscitar, deixa eu falar, Jesus vai encontrar com eles hoje. Jesus vai encontrar com eles hoje. E a palavra diz que Jesus parou aquilo e falou: mulher, não chores. Gente, mas Jesus falou para chorar com os que chorem. Mas Ele pode tudo. A palavra diz que Ele tocou. E aquele menino na mesma hora levantou. Quando a caravana da vida encontra com a morte, igreja, a morte tem que dar lugar para a vida entrar. Eu não sei o que está morto na tua vida, se são teus sonhos, se são os teus chamados, o que está preso na tua vida. Jesus te trouxe hoje aqui para te libertar. Você tem um chamado. Você tem um chamado e o seu chamado não vai morrer. O seu chamado não vai morrer. E a palavra diz que o anjo desceu e chamou Pedro. Levanta. Acordou Pedro. E a palavra diz que ele falou: coloque as sandálias, coloque a roupa, coloque a capa e vem. Pedro disse aqui na mensagem que ele não estava entendendo muito, parecia um sonho, parecia algo menos realidade. O quanto ele saiu daquela prisão, o anjo saiu e ele ficou sozinho e ele falou: foi o anjo. Foi o anjo. Deixa eu falar algo para você, que eu não sei se você vai crer, mas o anjo vai começar a te acordar de madrugada. O anjo do Senhor vai começar a te acordar pelas madrugadas. Vai chamar pelo teu nome. E não é um sonho, não, é Jesus despertando a igreja dele. E para onde Pedro foi? Foi para um ponte. É lá que eles estão orando por mim. Deixa eu falar algo para você e eu já quero terminar. Quando Jesus fizer um milagre na tua vida, vem para a igreja. Quando Jesus ressuscitar aqueles sonhos seus, pessoas que estão enfermas serão curadas, pessoas que o médico diz que não tem mais jeito, o Senhor vai tocar nessas pessoas, Jesus vai curar eles. Mas faz como aquele leproso fez quando 10 leprosos foram até Jesus e falou: Jesus, nós somos leprosos. E Jesus liberou uma palavra para eles. Quando eles estavam voltando, um só retornou. Foi lá até Jesus. E Jesus não só curou ele, como salvou ele. Quando Jesus fizer um milagre na tua vida, não abandona ele. Quando Jesus fizer um milagre na tua vida, volta para a igreja. Traga os seus familiares. Sabe esse banco que está vazio do teu lado? Esse banco é da sua família. Esses lugares que estão aí são das pessoas que todo mundo diz: aquele não tem mais jeito. Jesus está dizendo para alguém aqui: eu estou visitando eles agora. Eu estou visitando seus familiares agora. Eu estou salvando vidas agora, porque Ele é poderoso. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque o Senhor quer liberar um milagre na vida de algumas pessoas aqui.
Eu quero que você entenda que quando foi naquele hospital, e Jesus fez aquele milagre, não foi só porque eu fui lá não, eu não tenho capacidade de fazer nada. Mas é a presença de Jesus que faz. Você lembra que Pedro passava e a sombra dele curava as pessoas? Você vai entrar em lugares e pessoas serão curadas também. Aonde a planta dos seus pés forem plantadas, aquele lugar tem que ser mudado. Porque a presença de Jesus está em você. O ambiente onde você andar tem que mudar. Mas não pare de orar. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você agora a tirar um minuto para fazer uma oração. E essa quarta-feira, a quarta da resposta, Deus vai responder orações aqui essa noite. Deus vai responder orações aqui essa noite. Mas essa oração não é qualquer oração. Eu quero te convidar a entrar no seu quarto agora. Não fique ligado quem está do seu lado, na frente, não. Agora é você e Deus. Agora você vai sentar em uma cadeira, vai puxar outra e vai falar assim: Jesus, senta aqui, Pai. Eu tenho algumas coisas para falar com o Senhor. Jesus, vai lá na minha casa, Pai. Vai lá nos meus familiares, Jesus. Toca neles, cura eles. Faça um milagre, Jesus. Jesus vai responder a tua oração. Quando você chegar em casa, você vai ter notícias boas. Pessoas vão encontrar com Jesus em casa. Pessoas vão encontrar algo. Ah, Jesus, o Senhor é maravilhoso, Pai. Um certo dia, tinha um homem que andou fora dos caminhos do Senhor. Ele começou a andar com pessoas que começaram a levar ele para outros lugares. Mas ele pensava assim: pastor, tem nada a ver não, meu irmão. Eu posso andar com quem eu quero andar. E as pessoas começaram a levar ele para lugares que têm entristecido o coração de Deus. E esse homem, ao começar a andar com essas pessoas, a fé dele começou a diminuir. Ande com pessoas que elevem a sua fé. Ande com pessoas que elevem a sua fé. E um homem casado, com um filho e a esposa grávida, o diabo jogou ele na rua. Ele começou a dormir na rua, dormir nas praças, e as pessoas olhavam para ele e falavam: você não vai ser nada, você vai ser um mendigo. Mas enquanto isso acontecia, existia uma igreja que orava. Um dia um amigo chegou perto dele e disse: como é que você está? Ele disse: eu estou legal. O amigo apontou o dedo na cara dele e disse: é mentira sua. Ande com amigos que não falam só o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. E ele falou: está na hora de você reconciliar com o Senhor, de você voltar para a sua casa e Deus transformar a tua vida. Sabe o que aquele rapaz fez? Foi para casa, pediu perdão ao Senhor, reconciliou com a família, e hoje ele está aqui pregando para você, porque Jesus não esqueceu de você. Jesus não esqueceu de você. Ande com pessoas que elevem a sua fé.